E se você tivesse que escolher entre morrer ou matar alguém para sobreviver, o que você faria? Essa é uma pergunta silenciosa que ecoa em cada canto de Jogos Vorazes. Uma história onde o medo é entretenimento e a sobrevivência tem um peso cruel. Olá, meu nome é Danila Cabral e esse é Entre Livros, Recomeços e Mais. Hoje aqui no canal eu vou estar falando sobre uma saga de livros que eu gosto muito particularmente e eu vou estar aqui fazendo um resumo para vocês do primeiro livro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga aqui no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que o YouTube reconheça e possa estar mandando cada vez mais esses conteúdos para você. Então, bora pro vídeo. Em um futuro não tão distante, onde antes existia a América do Norte, agora há uma nação chamada Panem, dividida entre 12 distritos e a luxuosa e controladora capital. A população vive sobre regras rígidas impostas após uma rebelião fracassada. Como punição e como lembrete de poder, a capital criou os Jogos Vorazes. Todos os anos, um menino e uma menina de cada distrito são sorteados para lutar até a morte em uma arena televisionada. No empobrecido Distrito 12, vive Katniss Everdeen. Desde a morte do pai, ela se tornou a provedora da família, caçando ilegalmente para alimentar a mãe e a irmã. No começo, a Katniss estava muito desconfiada, mas ela viu que com a ajuda do amigo dela, do Gale, eles conseguiriam caçar melhor e dividir os lucros dessa caçada entre os dois. Eles conseguiriam alimentar mais ainda a família. Quando chegou o dia da colheita, a Katniss ela se preparou junto com a irmã para elas irem para a praça para que eles pudessem ser sorteados. Todo ano vem um responsável da capital para poder fazer esse sorteio e eles fazem sorteio entre as crianças de 12 até 18 anos, um menino e uma menina, para poder participar dos Jogos Vorazes. Chegando no momento em que seria feito o sorteio, as crianças elas são divididas entre grupo das suas idades. O grupo de 12 anos fica próximo ao de 12 anos, de 13, de 14 e assim sucessivamente. Então a Katniss, nesse momento, ela é afastada da irmã dela e do amigo dela, que fica na parte dos meninos. Todo ano, para poder fazer esse sorteio, os jovens eles têm que colocar os seus nomes numa urna. E para cada ano que eles vão fazer parte desse sorteio, o nome deles é colocado uma vez mais. E eles podem solicitar uma porção extra de alimento que é fornecido pela capital para cada membro da sua família, desde que ele coloque o nome uma vez a mais para ser sorteado. Como a Katniss, ela tem a irmã dela e a mãe dela para poder alimentar, ela sempre coloca o nome dela 2 vezes mais para poder alimentar essas outras pessoas da sua família. E o Gale, que é o amigo dela, ele também coloca o nome dele várias vezes, por causa que ele tem vários irmãos. Então ele sempre está acrescentando o nome dele nesse sorteio. A possibilidade de o nome da Katniss e do amigo dela serem sorteados é muito maior do que o da irmã dela, que, por exemplo, tem 12 anos e é a primeira vez que ela está participando do sorteio. Quando chega o momento de fazer esse sorteio, a responsável da capital é a F. Ela sorteia primeiro as meninas. Então, quando ela insere a mão no globo para sortear o tributo feminino do Distrito 12, ela sorteia o nome da Prim, que é a irmã da Katniss. Nesse momento, desesperada, ela se voluntaria no lugar da irmã.
ela fica desesperada, ela grita que no meio de todo mundo que se voluntaria no lugar dessa irmã. E aí os soldados pegam ela e levam ela para frente do palco, no lugar da irmã dela. Quando a Katniss chega no palco, a F pergunta o nome dela e ela fala que ela chama Katniss Everdeen, e automaticamente a F deduz que ela é irmã da Prim. Para a capital, esse momento em que a Katniss ela se voluntaria no lugar da irmã dela é um momento muito emocionante. Mais para frente é falado isso. Foi o momento mais incrível do Distrito 12 até aquele momento em muitos anos. Após a Katniss ter sido sorteada, chega a vez do sorteado ser o tributo masculino. E quando é feito esse sorteio, quem é sorteado é o Peeta Mellark. Ao o nome dele ser chamado no sorteio, a Katniss lembra dele, pois no momento em que ela passou bastante necessidade, bem antes do primeiro sorteio dela na colheita, aos 12 anos, ela estava desesperada. O pai dela tinha acabado de morrer no acidente da mina de carvão onde ele trabalhava, e a família dela estava passando muita fome, e a irmã dela bem pequenininha, e a mãe num estado de depressão. Elas estavam sem alimentos. Foi até antes da Katniss começar a fazer as caçadas ilegais ao redor do Distrito 12. Então ela estava com muita fome, era um dia bastante chuvoso. Ela se encostou numa árvore num dia de chuva muito forte e ficou esperando ali pela morte, porque ela não conseguia mais ter forças para poder correr atrás de alimento ali para a família dela. Nesse momento, o Peeta, que é o filho do padeiro do distrito, ele queimou de propósito alguns pães em uma fornada de pão, a mãe dele estava fazendo naquele momento. Então ele deixou os pães caírem no forno para que eles para que eles ficassem queimados. E a mãe dele bateu nele ali pelo desastre. A mãe dele, após bater nele, mandou ele jogar esses alimentos para os porcos. E ele, vendo ela ali encostada na árvore, ele, ao invés de jogar os pães fora, ele jogou para ela. Então, dentro de muitos meses, aquela foi a primeira refeição que ela teve. E ela levou aqueles pães para a irmã e para a mãe. Com isso, ela teve força para poder continuar correndo atrás de um alimento para a família. E aí ela lembrou que o pai dela tinha um arco e flecha, de quando ele era vivo, ele fazia caçadas, na floresta já para poder alimentar a família dele. Então ela lembrou que o pai dela tinha esse arco, lembrou que ele guardava num casco de árvore esse arco e flecha. Então ela foi atrás e começou a fazer as caçadas dela. Então quando o Peeta ele é chamado para poder ser o tributo masculino do sorteio, ela lembra desse episódio que ele tinha salvado a vida dela. Ela acha que ele não lembra desse episódio, e então ela guarda ali para si e pensa que na arena é cada um por si. Mesmo ele tendo salvado ela, não tem muita coisa que ela possa fazer ali naquele momento. Os dois estão basicamente condenados à morte. Antes deles serem levados para a capital, os familiares deles podem ir lá se despedir. Então a Katniss espera, a mãe dela chega junto com a irmã e com o Gale, que é o melhor amigo dela ali, até ajuda ela nas caçadas, e eles vão se despedir nesse momento. E ela ali pede para a mãe dela ser forte, não deixar que a irmã dela passe fome, e ela pede pro Gale ajudar ali a alimentar as duas enquanto ela estiver fora, que naquele momento ela acha que ela não vai conseguir sobreviver aos outros 24 tributos, porque são 2 em cada distrito. E o Gale, ele, no momento ali de desespero, ele fala com ela que ela vai poder sim ser vitoriosa se ela usar as armas que ela tem. E nesse momento, a Katniss ela tem essa vantagem, que é a caça ilegal que ela faz ali no distrito dela. Então ela tem, querendo ou não, uma arma contra os outros distritos, e isso pode ajudar ela
a vencer os jogos. E o Gale lembra isso antes dela ir para a capital. Depois de despedir dos seus familiares, eles são levados para a capital num trem bem luxuoso. E nesse trem ela conhece o seu treinador. Ela e o Pita serão treinados pelo tributo que já venceu um jogo no seu distrito. E esse tributo é o Haymitch Abernathy. Ele venceu a 50ª edição dos Jogos Vorazes e é o único sobrevivente vivo até então, porque o Distrito 12, pelo seu distrito mais pobre, os jovens eles são bem magrinhos, muitos têm até anemia, então eles quase não têm muita chance de sobrevivência. Então o Haymitch, ele é o único vencedor vivo ali do distrito, então consequentemente ele que vai treinar a Katniss e o Pita. Então a única esperança que eles têm de sobreviver é confiar no treinador. O problema é que o Haymitch, ele é um bêbado que quase não fica acordado, não liga muito para os jogos, ele é meio que, ele fica uma pessoa mais deprimida, e por ver vários tributos perdendo os jogos ano após ano, ele começa a ficar muito mais depressivo, então ele se afunda ali na bebida. Ali no trem em que eles vão para a capital, eles são alimentados, comem comida que eles nunca viram na vida, e a Katniss ela fica preocupada, porque o Haymitch mostra pouca preocupação em querer ajudar eles a vencer os jogos, e ela desafia ele ali, e ele fala que vai tentar ficar o máximo possível sóbrio para poder ajudar eles. Isso já é um começo, mas a Katniss ela não tem muita esperança de que isso vai ajudar muito. Quando eles chegam na capital, eles veem que o mundo é completamente diferente ali. As pessoas são bem extravagantes, elas podem se alimentar bem. O objetivo deles irem ali para a capital é serem filmados como um verdadeiro espetáculo mesmo para entretenimento da capital. Então a capital ela visualiza ali o treinamento deles enquanto eles fazem esses treinamentos, o dia a dia deles. Eles têm vários cronogramas que eles têm que seguir, cronogramas de treinamentos em que eles vão aprender habilidade de sobrevivência, arco e flecha, manuseio de armas, como se camuflar. Eles aprendem várias coisas. E nesse centro de treinamento, eles acabam tendo os primeiros contatos com os outros tributos. Esses treinamentos que eles participam são todos filmados, e com isso a capital, os moradores, os habitantes da capital, eles vão escolhendo os seus preferidos. Porque, como eu falei, os jogos ele é um entretenimento mesmo. É uma punição para os outros distritos, mas é considerado um entretenimento na capital. E aí os patrocinadores eles podem escolher, vendo esses treinamentos, os tributos que eles consideram mais fortes. Ano após ano, os tributos considerados mais fortes são os tributos dos distritos 1 e 2. Eles são chamados de carreiristas, porque desde pequenos eles são treinados para poder participarem dos jogos. Não é certo, é um treinamento legal, mas todos na capital e nos distritos sabem que esse treinamento acontece. Os outros tributos dos outros distritos acabam sendo prejudicados, porque esses carreiristas acabam tendo esse privilégio de treinar. E a maioria das vezes são os tributos que mais adquirem patrocinadores, porque são considerados mais fortes, com mais possibilidades de ganhar os jogos. Quando eles estão na capital, eles passam por esses treinamentos, e também tem um momento em que eles são exibidos para toda a capital. Eles têm que vestir a caráter de cada distrito, e eles fazem um desfile em umas carruagens, e nesse momento a Katniss ela conhece o seu estilista, que é o Cinna,
Nesse ano específico, o Cine ele produz uma roupa, né, uma fantasia, digamos assim, diferenciada. Ela é um macacão todo preto. E ele tem uma tecnologia em que parece que sai chamas dessa roupa. É uma chama artificial que o próprio Cina criou e ele desenvolve isso nessa vestimenta da Katniss e do Peeta. Conforme os distritos vão entrando nas carruagens, eles vão passando um desfile alegórico mesmo, bem parecido com o carnaval, e cada hora uma carruagem vai sendo liberada, ela passa um período sozinha e depois a próxima carruagem vem chegando. Depois que elas passam nesse desfile, elas ficam num arco na praça, onde o presidente os recebe e faz essa introdução aos jogos. Nesse momento, o Peeta e a Katniss, eles são instruídos pelo Cina que eles devem ficar com as mãos dadas para mostrar ali a união. Mesmo em meio aos jogos, eles são pessoas unidas ali do distrito deles, e quando chegasse o momento, era para eles apertar um dispositivo para ligar essas chamas artificiais. Nesse momento que a Katniss recebe o nome de Garota em Chamas, né? Que é o marco de todo o resto da trilogia Jogos Vorazes. Ela é considerada aí como a Garota em Chamas por causa desse momento, por causa desse figurino que o Cina faz para ela. Além dos treinamentos, né, que eles fazem de combate, de faca, aprender a sobrevivência, e essa apresentação que eles fazem na carruagem, eles também têm que apresentar-se numa espécie de programa ao vivo. É uma entrevista onde cada um dos tributos tem que se apresentar, falar de onde veio, qual é a expectativa de jogo ali para a sobrevivência da arena. Até esse momento, a estratégia de treinamento da Katniss e do Peeta era treinar junto. Então, eles treinavam juntos, tanto ali o combate corporal, quanto aprender a arremessar faca, a entrada na carruagem que eles deram às mãos. Então era uma estratégia para que eles pudessem ali aprender junto, eles fossem vistos juntos como dois competidores do distrito. A partir daquele momento, para a entrevista, o Peeta ele preferiu fazer um treinamento individual. Então, para poder se apresentar para a capital, ele não quis fazer esse treinamento junto com a Katniss. Então, o Haymitch ele teve um período de treinamento com o Peeta e um período de treinamento com a Katniss, ensinando eles a se portarem em frente às câmeras, o que falar, sorrir. E a F ensinou a Katniss a andar de salto, vestido, a ser mais elegante. Após esse treinamento, quando eles foram se apresentar de forma individual, eles visualizaram todas as apresentações, desde o Distrito 1 ao Distrito 11, e quando chegou a vez da Katniss, porque nesse momento o Distrito Feminino é o primeiro a se apresentar, ela entrou no palco e o vestido dela estava com a mesma tecnologia de chamas que o Cina tinha feito para a apresentação da carruagem. Então, quando ela entrou no palco, ela estava bem nervosa, o Cina tentou acalmar ela antes e falou para quando ela se sentisse nervosa, imaginar que estivesse conversando somente com ele e não com toda uma plateia ou para a capital toda, né, para todo o país. Quando ela chegou no palco, ela ficou bem nervosa, o apresentador até tentou fazer com que ela ficasse mais calma, e a única coisa que ela conseguiu ali para poder fazer se ficar mais calma foi lembrar dessa tecnologia do fogo. Então ela apertou o dispositivo e começou a rodar ali no palco, e após esse momento, o apresentador bem simpático conseguiu conduzir ali a entrevista, perguntando para ela sobre a irmã dela, como que ela se sentia, tendo se voluntariado como tributo no lugar da irmã, o que ela prometeu para a irmã antes de vir para a capital. Ela falou que ela tinha prometido vencer. Após esse momento, a entrevista dela chega ao fim e chega a vez do Peeta. Quando o Peeta ele sobe no palco, ele é bem carismático,
consegue desenvolver muito bem a entrevista. Chega o momento da entrevista em que o apresentador, ele questiona para o Pita, por ele ser um rapaz bem bonito, se ele deixou alguém para trás no Distrito 12, e ele fala que ele não tinha nenhuma namorada, mas que ele tinha sim uma pessoa que ele gostava. E o apresentador, ele fala assim: não, então já temos uma solução. Você vai vencer o jogo e aí ela não vai ter outra possibilidade a não ser ficar com você. Ele fala, porém, que não tem como isso acontecer. Para saber a continuação, siga o canal para não perder a parte 2 dessa história. Ative o sininho para receber as notificações quando eu postar a sequência. Ah, e não esqueça, me ajude aqui curtindo e comentando nesse vídeo. E é isso, até o próximo!